Vamos para a questão 79. O conjunto formado pelas letras da palavra ordem e o conjunto formado pelas letras da palavra progresso tem quantos elementos em sua interseção? Aprendemos já nesse curso que a interseção são os elementos comuns aos conjuntos envolvidos. Então a questão quer saber quais os elementos comuns da palavra ordem e da palavra progresso. Vou destacar as duas palavras aqui para ficar melhor da gente poder interpretar. Ordem, palavra progresso. O O é o elemento comum, o R também, elemento comum, o E, elemento comum. Então a interseção desses dois conjuntos é formado por 3 letras, ou seja, 3 elementos, gabarito, letra D de dado. Letra D de dado. Na sequência de palavras abu, cai, dado, estar, a 6ª palavra é. Perceba como é interessante essa questão. Se você observar, as iniciais são letras do alfabeto em ordem alfabética. A, B, C, D, E. Isso significa dizer que a próxima palavra terá um F. Aí você fica na dúvida, será que é fofoca ou fantoche? A, uma letra. Bu, 2 letras. Cai, 3 letras. Dado, 4 letras. Estar, 5 letras. Significa dizer que a próxima palavra com a inicial F vai ter 6 letras. Fofoca ou fantoche tem 6 letras? Tenho certeza que você identificou fofoca. Letra A. Letra A. Questão de número 81. Sabendo que a implicação se a canoa não virá, eu chego lá é falsa, então é verdade afirmar que. Temos aqui uma questão de negação de proposição composta. Negação de proposição composta. Professor, em uma aula atrás o senhor mencionou que as questões de negação de proposição composta são as questões em que tem as seguintes estruturas. A negação de seguido de proposição composta é falso que seguido de proposição composta não é verdade que seguido de proposição composta. E você pensou totalmente correto. Aqui é uma outra abordagem de pedir uma negação de uma proposição composta. Perceba por quê. A questão também está mencionando que é falsa a expressão se a canoa não virá, eu chego lá. E ele quer saber a verdade. Aprendemos em aulas passadas, neste curso, que se eu tenho uma verdade, quando eu nego a verdade, o que é que eu encontro? O falso. E se tem um falso, quando eu nego o falso, encontro a verdade. A questão está dizendo que toda esta expressão é falsa. E ele quer saber a verdade. Ou seja, para me encontrar a verdade, eu preciso negar o falso. E negar o falso significa negar toda esta estrutura. Beleza? Por isso é uma questão de negação de proposição composta. Então lembre dos principais casos de negação de proposições compostas que pode cair na sua prova. A negação do i, troca pelo ou, nega as duas. A negação do ou, troca pelo i, a negação do i, troca pelo ou, nega as duas. A negação do ou, troca pelo i, nega as duas. E a negação da implicação, que é o se, então, a gente lembra do mané. A negação é feita com mané. Que é o mané? Mantém a primeira proposição
troca o se então pelo i, nega a segunda proposição. A canoa não virá, chamarei de P. Eu chego lá, vou chamar de quê? Tranquilo? Baseado nisso, a canoa não virá P, eu chego lá que, ambas as proposições PQ estão ligadas pelo conectivo se então da implicação. Eu preciso negar essa falsidade, ou seja, negar toda a expressão se a canoa não virá, então eu chego lá. Aplicando a negação da implicação, que é o mané, teremos, mantemos a primeira proposição, ou seja, a canoa não vira, não virou, trocamos o se então pelo i, negamos a segunda proposição, eu chego lá, vira, não chego lá, ou seja, não cheguei lá. Gabarito, letra D de dado. A canoa não virou e eu não cheguei. Beleza? Questão 82. Sabendo que a proposição João está feliz e João passou no concurso é falsa, então é correto afirmar que é uma abordagem semelhante à questão anterior, onde ele não pede diretamente a negação de é falso que, nem tampouco não é verdade que. Mas aqui, mesmo sem essas estruturas, é a negação de uma proposição composta. Por qual motivo, professor? Pelo mesmo motivo da questão anterior. Ele está dizendo que toda esta expressão ela é falsa e a questão está perguntando o que é correto afirmar. Ou seja, se eu tenho falso, para me encontrar o que é correto, tenho que negar o falso para dar uma verdade. E negar o falso é negar toda esta estrutura. Tranquilo? E como fazemos? Vou chamar João está feliz de P e João passou no concurso de quê? Baseado nisso, teremos João está feliz P, João passou no concurso que? Ambas estão ligadas pelo conectivo I da conjunção. A negação da conjunção é feita como? Troco o I pelo ou, nega as duas proposições. João está feliz será João não está feliz. João passou no concurso será João passou no concurso. Temos como gabarito a letra A. João não está feliz ou João não passou no concurso. Considere as proposições. P. João gosta de maçãs. Q. Está chovendo aqui. Assinala a alternativa que corresponde à proposição negação de P, conjunção, negação de Q. Ora, já aprendemos também nesse curso que quando eu anexo o conectivo da negação a uma proposição, eu coloco o advérbio de negação. Não é isso? Então a expressão João gosta de maçã, que é P, associada com o conectivo da negação, ficará João não gosta de maçã. E a proposição que está chovendo aqui, associada com o conectivo da negação, ficará não está chovendo aqui. Ambas as proposições estão ligadas pela conjunção I. Então, em forma de texto, toda essa expressão será João não gosta de maçã e não está chovendo aqui. Temos como gabarito letra D de dado. D de dado. Tranquilo? A proposição que, implicando em P, é equivalente a... Pessoal, aprendemos também em aulas passadas que a condicional ou implicação possui duas equivalências, a inverte nega e a neumar. Só para lembrar como é que é feito a inverte nega. Mantém a implicação, inverte nega as proposições. Por exemplo, vamos considerar duas proposições simples. Simbolicamente P, em forma de texto Ana dorme, que simbolicamente em forma de texto Rui chora. Aplicando o conectivo da implicação ou condicional, temos
se Ana dorme, então Rui chora. Beleza? A primeira equivalência é chamada inverte e nega. Significa que você vai manter o conectivo da implicação, inverter as proposições e negá-las. Atente para esta forma simbólica, porque a questão está pedindo apenas símbolo. Mas vamos aplicar em forma de texto. Mantendo-se então, invertendo as proposições e negando. Fica, se Rui não chora, então Ana não dorme. E a outra implicação é a neumar. Neumar, lembre, nego a primeira, troco-se então pelo ou, mantém a segunda. Vamos considerar novamente duas proposições. P, Ana dorme, que Rui chora. Aplicando o conectivo da implicação a essas duas proposições simples, teremos se Ana dorme, então Rui chora. Neumar nelas, nego a primeira proposição, troco-se então pelo ou, mantenho a segunda proposição. Atente para a forma simbólica, porque a questão está exigindo o conhecimento dos símbolos. Em forma de texto, será Ana dorme, fica Ana não dorme, trocando-se então pelo ou, e Rui chora, fica Rui chora, porque eu devo manter a segunda. Beleza? Então, em resumo, a implicação é equivalente a outras duas equivalências, a inverte e nega e a neumar. Tranquilo? Voltando para a nossa questão. A proposição que, implicando em P, é equivalente a, aprendemos que a implicação ou condicional é equivalente a inverte e nega e a neumar. Qual foi a ideia do examinador? É querer confundir você. Aprendemos em ordem alfabética, PQ, só que a questão colocou em ordem inversa, QP, mas a estrutura é a mesma. Ou seja, você vai inverter, negar, e a outra equivalência é o neumar. Beleza? QP de acordo com o enunciado. Como é inverte e nega? Você vai inverter as duas proposições e negar. E a outra equivalência, certo? É a neumar. Ou seja, nego a primeira proposição, troco-se então pelo ou, mantenho a segunda proposição. Tranquilo? Lembre disso. Na hora de responder as questões de equivalência, você deve aplicar as duas equivalências e verificar nas alternativas qual das duas equivalências se encontra. E observando nessa questão, podemos encontrar a letra A, certo? A equivalência inverte e nega. Beleza? Podemos encontrar na letra A equivalência inverte e nega. Gabarito A. 85. Assinale a proposição tautológica. Nesse curso, em aulas passadas, aprendemos a classificar a tabela verdade. Ela pode ser uma tautologia, uma contradição ou uma contingência. Tautologia, todos os resultados da tabela verdade são verdadeiros. Contradição, todos os resultados da tabela verdade são falsos. Contingência, não segue um padrão de verdadeiros, de ou só verdadeiros ou só falsos, mas sim mistura de valores lógicos verdadeiros e falsos. Em aulas passadas também aprendemos as regras dos conectivos, a regra do i, a regra do ou, a regra do se então, a regra do se somente se, beleza? A regra do ou. Então precisamos desse conhecimento da classificação das tabelas verdade e das regras dos conectivos para responder essa questão, porque vamos montar as tabelas verdades item por item para saber qual dessas tabelas vai ser uma tautologia, ou seja, todos os resultados verdadeiros. Beleza? Toda vez que você tiver duas proposições distintas, por exemplo, PQ, você vai sempre fazer 4 linhas. E essas 4 linhas terá a seguinte composição. Primeiro para P, será 2V e 2F, certo? Para Q, será VF, VF.
Aqui temos a negação de P e a negação de Q. Então você vai negar tudo aqui de P. Na primeira linha verdade e na segunda linha verdade. Negando as verdades teremos falso, falso. Na terceira e quarta linha são falsas. A terceira e quarta linha são falsas. Negando teremos VV. Aqui é a negação de Q. Negando V teremos F, negando F teremos V. Negando V teremos F e negando F teremos V. Beleza? Então lembre sempre disso. Toda vez que aparecer duas proposições, PQ, AB, RS, você sempre fará VV, FF e para a segunda proposição, VF, VF. Vamos a partir de agora ver qual dos itens, céu A, céu B, céu C, céu D, céu E, que possui uma expressão tautológica, ou seja, uma tautologia, todos os resultados verdadeiros. O item A. Vamos logo fazer as valorações de P, Q e não Q. P vai ser VV, FF, concorda? Q, VF, VF. P novamente, então será VV, FF, não Q, vai ser a negação de Q. Negação de V vai ser F, negação de F vai ser V. Negação de V vai ser F, negação de F será V. Aqui, pessoal, temos aquelas mesmas expressões com quantificadores. E devemos obedecer a ordem de precedência. Primeiro resolvemos os parênteses, certo? Resolvendo esse parênteses, temos as duas proposições estão ligadas pelo conectivo da implicação. E qual é a regra da implicação? Vera, ficha, falsa. Então, na primeira linha será verdadeiro. Na segunda linha encontra a regra, ó, vera, ficha, falsa. Na terceira linha será verdadeiro. Na quarta linha será verdadeiro. Como efetuamos o cruzamento de P e Q, posso descartar essas valorações. Agora vamos efetuar o cruzamento desta estrutura. Qual é a regra da implicação? Vera, ficha, falsa. Na primeira linha temos vera, ficha, então será falso. Na terceira linha, verdadeiro. Na segunda linha, verdadeiro. Na terceira, verdadeiro. E na quarta, também verdadeiro. Como já cruzamos P e não Q, podemos descartar as valorações iniciais. Agora, devemos cruzar os valores dessa tabela com essa tabela através do conectivo da disjunção inclusiva. E qual a regra da disjunção inclusiva? É o OU. O OU é falso se FF, certo? Na primeira linha, temos FF? Não temos, então será verdade. Na segunda linha, temos FF? Também não, será verdade. Na terceira linha, temos FF? Também não, será verdade. Na quarta linha, temos FF? Também não, será verdade. Opa, significa dizer que é no item A em que todos os resultados da tabela verdade são verdadeiros, ou seja, o item A é uma tautologia. Mas vamos responder o item B, C e D para que você treine, certo? Para fins de treinamento. Então já sabemos que é o item A, o gabarito é o item A. PQ, conjunção não Q. Lembrando, precedência de conectivos e com relação a parênteses, chaves e colchetes, resolve primeiro o que está no parênteses. Valorando as proposições, P será V, V, F, F, Q, V, F, V, F. Não Q. Quem será não Q? Vai ser a negação de tudo que é Q. Negação de V será F, negação de F será V, negação de V, F, negação de F, V. Lembrando, devo primeiro responder o que está dentro do parênteses. E o que está dentro do parênteses está sendo ligado pela implicação. E qual a regra da implicação? Vera, ficha, falsa. Na primeira linha será verdadeiro. Na segunda linha encontramos vera, ficha. Então esse cruzamento será falso.
Na terceira linha será verdadeiro e na quarta linha verdadeiro. Já que conseguimos terminar o cruzamento de P com Q, podemos descartar. Agora devemos efetuar o cruzamento desse resultado com não Q, através da conjunção. E qual é a regra da conjunção? É o I, não é? O I, verdade, se VV. Na primeira linha temos falso, certo? Na segunda linha temos falso. Na terceira linha, falso. E na quarta linha teremos verdadeiro, porque o I é verdade se VV. Item C, mesma forma. Vamos às valorações. P será VVFF, mas aqui temos não P. Então será FFVV. FFVV. Valorando o quê? VF. Não Q vai ser a negação de Q. Teremos FV. Devemos primeiro efetuar o que está no parênteses. Qual a regra do OU? O OU é falso se FF. Então, na primeira linha teremos verdadeiro, na segunda linha teremos falso, porque o OU é falso se os dois valores lógicos forem falsos. Na terceira linha, verdade, e na quarta linha, verdade. Como já efetuamos o cruzamento de não P com Q, desconsidero essas valorações iniciais e devo efetuar o cruzamento desse resultado com não Q, através do conectivo da implicação ou condicional. E qual a regra do conectivo da implicação ou condicional? Vera ficha falsa. Vera ficha deu na primeira linha falsa, nas demais será verdadeiras, porque não encontramos vera ficha. Perdão, na terceira linha será vera ficha falsa. Tranquilo? E na quarta, verdadeiro. Item D. Mesma forma. Valorações iniciais. VVFF, Q, VF. P é quem? VFF. Beleza? Primeiro resolvo o que está no parênteses. Qual a regra do conectivo da conjunção? A conjunção é o I, então é verdade se VV. Ou seja, na primeira linha verdade, nas demais falsas. Beleza? Agora devo efetuar o cruzamento com o conectivo da implicação. Já que efetuamos os cruzamentos iniciais, posso desconsiderar essas valorações. O I, a regra da implicação é vera ficha falsa. Verdade com verdade vai dar verdadeiro. Vera ficha aconteceu aqui, então será falso. Falso com falso, verdadeiro. Falso com falso, também verdadeiro. Beleza? Então encontramos como gabarito a letra A. Gabarito, letra A. Questão de número 86. Considere A sendo o conjunto de todos os animais do planeta Terra. E B o conjunto B sendo o conjunto de todos os seres humanos. E X representando uma caneta. Sendo assim, é correto afirmar aqui. Pessoal, a questão fala que A é o conjunto de todos os animais, certo? A é o conjunto de todos os animais. Beleza? E a questão fala que B é o conjunto dos seres humanos, certo? Seres humanos. Seres humanos. Tranquilo? Eu vou fazer esse conjunto dos animais um pouquinho maior. Beleza? Conjunto de todos os animais e B o conjunto de todos os seres humanos. E a questão fala que X representa uma caneta. X representa uma caneta. Tranquilo? Com base nisso, sendo assim, é correto afirmar que. Vamos ver o que é correto afirmar. Primeiro, o ser humano ele é um animal racional. Concorda? Então posso dizer que esse conjunto B está dentro do conjunto dos animais. Tranquilo? Vamos avaliar os itens. Olha o item A. X
X pertence a A, ou seja, ele está perguntando se caneta, o elemento caneta, ele pertence ao conjunto dos animais, certo? Aqui é um elemento, opa, aqui é um elemento. X é um elemento, beleza? Não tem como apagar porque eu vou ter que sair do slide, então entenda que um X sendo um elemento, beleza? Desconsidere esse círculo, essa representação, mas só para a gente não perder o raciocínio, X é uma caneta, certo? É um elemento, ok? X, como elemento que é a caneta, pertence a A, ou seja, X ele é elemento dos animais? Não, não é. Uma caneta, não posso dizer que está dentro do conjunto dos animais. Item B, X pertence a B, ele está dizendo se a caneta é elemento do conjunto dos seres humanos. Também não posso dizer isso. Item C, A está dentro de B, A está contido em B. Lembra que está contido significa estar dentro. A questão está dizendo que o conjunto dos animais está dentro do conjunto dos seres humanos. E é o contrário, concorda? Se o conjunto dos animais é um conjunto maior, ele não pode estar dentro, e sim conter, e sim possuir. Item D, B está contido em A, ou seja, o conjunto dos seres humanos está dentro do conjunto A. Isso está correto. Então temos como gabarito a letra D de dado. Questão 87. Em um baralho com 52 cartas, 4/13 do total corresponde a cartas com letras. Destas cartas com letras, 3/4 são consoantes. O número de cartas com vogais corresponde a que fração do trabalho? Pessoal, só lembrando, essa aqui é uma questão de fração. Aprendemos que de, do, da, desse, dessa, deste significa multiplicação, certo? Então vamos responder essa questão de forma mais direta, porque eu acredito que seu nível evoluiu bastante. No primeiro você era um mero, nas primeiras aulas, você era um simples mortal. Agora você está um super saiyajin nível 3. Tranquilo? E vai detonar na sua prova. Vamos lá. A questão menciona que era 52 cartas e 4/13 do total correspondia a cartas com letras. 4/13 do total. O que significa esse do? Esse do significa o quê? O do significa multiplicação, certo? Logo, eu posso muito bem multiplicar 4/13 vezes 52, concorda? Que dará um total de 16, ou seja, a questão menciona que esses 4/13 correspondem às cartas com letras, 16 letras, certo? Destas cartas com letras, 3/4 são consoantes. Esses 3/4 é das cartas que são letras, certo? Ou seja, 3/4 das cartas que são letras. O das significa o quê? Multiplicação. Então você vai multiplicar 16 por 3/4, que vai dar um total de 12. Essas 12 serão as consoantes. Se são 16 letras e 12 são consoantes, é porque 4 serão o quê? Vogais. O que a questão quer? A questão está perguntando o número de cartas com vogais corresponde a que fração do baralho? Ele quer que represente essas cartas com vogais em forma de fração, comparando essa parte 4 vogais com o todo que é 52 cartas. Aprendemos que as frações elas representam parte sobre um todo, concorda? A questão quer saber a representação da vogais para o total de cartas. Encontramos
que existe 4 vogais, um total de 52 cartas. Dividindo o numerador e o denominador por 4, encontramos a fração 1 sobre 13. Gabarito, letra A de amor. A de amor. A proposição, negação de P ou Q é equivalente a. Pessoal, aqui é uma questão de negação de proposição composta em que envolve simplesmente simbologia. Ele quer a negação do ou. E como fazemos a negação do ou? A negação do ou é troca pelo i, nega as duas proposições. Beleza? Troca pelo i, nega as duas proposições. Então tá aqui, ó. Troca pelo i, nega as duas proposições. Gabarito, letra E. Só para reafirmar, a negação do ou, troca pelo i, nega as duas proposições. A questão mencionou que era a negação da disjunção inclusiva que é o ou. Lembre-se, troca pelo i, nega as duas, gabarito, letra E. Pessoal, essa aqui é minha filha, o nome dela é Sofia. Ela diz 2 palavras interessantes. Acabou, ela chama de abô. E obrigado, ela chama de abdá. Então eu quero falar para você que nosso curso abô. E muito abdá por estar com a gente, por estar estudando no Vem Passar. Fica atento às videodicas, fica atento a outros detalhes que eu vou postar aqui nesse site. Então, vamos rumo à aprovação, ok? Até mais, pessoal!